Boa noite a todos, boa noite aos assinantes do Microcap, também aos demais que estão nos assistindo hoje, assinantes do Palavra do Estrategista, que também estão aqui. Hoje nós vamos fazer a tão aguardada live com a 3R. Eu sei que muitos de vocês já estavam pedindo há tempos essa live, queriam muito tirar suas dúvidas. Então, hoje eu e o Reidson estamos aqui recebendo o Rodrigo Pizarro, que é diretor financeiro e de relações com investidores da 3R e que vai nos ajudar a esclarecer todas as dúvidas. Boa noite, Reidson. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cris. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cris. Boa noite, Reidson e todo mundo que nos acompanha. Certo. Bom, pessoal, a gente combinou aqui, o Rodrigo vai começar passando uma breve apresentação da 3R para quem ainda não está tão ambientado com o case da empresa. E depois a gente parte para o nosso bate-papo, perguntas e respostas. Então, aproveitem para mandar aqui no chat as suas perguntas, que depois eu vou estar repassando elas para ele. Então, acho que a gente pode começar com a apresentação, né, Rodrigo? Vamos lá. Maravilha, Cris, obrigado. Pessoal, uma breve apresentação para que a gente tenha o maior tempo para perguntas e respostas. Então, o objetivo aqui é a gente repassar um pouco a história da 3R e a tese de investimento e o que nós temos no nosso portfólio. Tá? Então, eu sou diretor financeiro, diretor de RI, estou desde o início, desde o primeiro investimento da Starboard, que é o fundo de private equity que ajudou a criar a 3R Petróleo. Também temos aqui como um grande ícone da 3R Petróleo o Ricardo Savini, que não nos acompanha nessa conversa, mas também está sempre disponível a receber qualquer dúvida e perguntas. Ele é o fundador da companhia e ele tem uma característica comum aos dois diretores de baixo, que estão na ponta esquerda, que é o Jorge Lorenzon e o Pedro Grijalba, pois eles trabalharam juntos ao longo dos últimos 30 anos numa empresa chamada Pérez Compan, que fazia exatamente o que a 3R se propõe a fazer aqui no Brasil, porém nos outros países da América Latina. Então, no Peru, na Argentina, na Venezuela e em outros países da América Latina, a Pérez Compan ela se perpetuou como uma grande empresa independente que começou adquirindo campos das empresas estatais. A diferença em relação ao Brasil é que as empresas estatais começaram a vender os seus ativos há 20, 30 anos atrás e a Pérez Compan chegou a produzir mais de 200 mil barris em produção diária, exatamente revitalizando, incrementando produção e aplicando técnicas que hoje nós estamos aplicando aqui no Brasil. À direita, no quadro de baixo, a gente tem também o Hugo Repsold, que é um ex-diretor da Petrobras, que hoje é o diretor corporativo de gás e energia da 3R Petróleo, e o Maurício Diniz, um ex-gerente geral e gerente executivo da Petrobras, ambos especialistas na área de produção de petróleo da Petrobras, que hoje estão aqui na 3R Petróleo, representando toda a nossa subsidiária e todo o escopo necessário para implementar a revitalização nos campos maduros, porém offshore, aqui na 3R. Pode passar, por favor, Godoy? Então, aqui um pouco sobre os principais destaques da 3R Petróleo. Ela hoje já é uma das maiores empresas independentes do Brasil e, com as próximas aquisições, ela também se tornará uma das maiores empresas independentes da América Latina. Eu vou comentar um pouco a seguir. A gente tem um portfólio bastante diversificado, focado em reservas. Então, por isso que a gente praticamente não tem risco exploratório. Todo o nosso foco é em ativos que já estavam em produção. A maior parte dos nossos ativos já vinham sendo operados pela Petrobras há mais de 20, 30, em alguns casos, mais de 50 anos. E, por isso, o nosso risco de execução ele é muito menor do que a de outras empresas listadas no Brasil e no mundo, de modo geral, que atuam no setor do óleo e gás. Quando a gente fala que a 3R é uma empresa do EIP, da exploração e produção, o nosso E é mínimo e o nosso P de produção é gigantesco, enquanto em outras empresas o E e o P pode ser mais equilibrado e algumas delas, principalmente empresas que foram listadas no Brasil há cerca de 10 anos atrás,
elas tinham o viés da exploração, que não é o caso da 3R. Então, reforçando aqui, a 3R hoje é uma empresa listada, novo mercado, o maior índice de governança das empresas listadas no Brasil, e hoje ela compõe, desde o 1º de janeiro de 2022, os índices de IBOV e IBOV100, exatamente pelo incremento da liquidez que nós tivemos ao longo de 2021, após duas idas a mercado, 2 follow-ons, 2 ofertas complementares que nós fizemos de ações ao longo de 2021, que trouxe mais valor para a companhia e mais liquidez para as nossas ações. Pode passar, Godoy? Então, aqui um pouco sobre o nosso portfólio. Eu mencionei que nós temos um portfólio bastante diversificado. Hoje, dos ativos que nós já nos comprometemos a comprar da Petrobras, nós temos cerca de 25 mil barris sob operação da 3R e parcialmente da Petrobras, porém, até julho do ano que vem, nós teremos esses ativos sob operação integralmente da 3R. Como eu mencionei, ativos que majoritariamente são ativos onshore, alguns ativos de águas ultra-rasas, que nós consideramos praticamente onshore, em terra, e 2 ativos que são, de fato, offshore, que é o campo de Peroá e o campo de Papa-Terra, que nós também adquirimos da Petrobras. Então, nós hoje temos esse portfólio de cerca de 25 mil barris, e nós também comentaremos a seguir que nós fomos o vencedor do Polo Potiguar, um dos maiores clusters que a Petrobras colocou à venda nos últimos 2 anos, no processo de desinvestimento, e, na nossa visão, o melhor conjunto de campos, o melhor polo que a Petrobras colocou à venda, por alguns motivos que eu vou mencionar a seguir. Por favor, Godoy. Olhando um pouco o nosso tamanho, o nosso portfólio, nós temos atualmente 264 milhões de barris de reserva 2P certificada. Reserva 2P significa que são reservas provadas e prováveis, e é aqui que a gente se diferencia da maior parte das empresas, que normalmente têm recursos contingentes, alguns recursos prospectivos, que têm um nível de risco muito maior, um nível de caráter de exploração muito maior, e aqui a gente já tem um portfólio substancial, relevante, focado em produção e em reservas, como eu mencionei. Um outro grande destaque é que a gente construiu esse portfólio e foi uma das primeiras empresas a entrar nesse mercado no Brasil. E esse é o principal motivo pelo qual nós tivemos um múltiplo de entrada muito baixo, que se traduz aqui que nós pagamos menos de $3 por barril de reserva certificada 2P, o que é um múltiplo de entrada espetacular quando a gente compara com a média de outras transações correlatas de ativos que já estavam em produção pelo mundo afora. Aí também vale destacar aqui que desse portfólio a gente tem cerca de 70% 1P, que é reserva provada. Desculpa, pessoal, ainda estou com resquício aqui do Covid. Vamos lá. Olhando um pouco para a nossa estrutura societária, acho que vale destacar que, como acionista, nós temos fundos que são geridos pela Starboard, que são os fundos que originalmente capitalizaram a companhia e que ajudaram a fundar e trazer os recursos necessários para a aquisição dos ativos da Petrobras. Nós temos também o Banco BTG, como nos grandes acionistas da 3R, e a gente tem a Gerval Investimentos, que é o fundo que faz a gestão dos recursos da família Gerdau. Um outro grande e importante acionista da companhia, que eu costumo dizer que é uma das famílias que mais conhece o Brasil e, fundamentalmente, conhece o setor de commodities. E aqui, exatamente por isso, eles têm um interesse muito grande sobre a 3R na sua perpetuidade, né? Olhando abaixo da 3R, a gente tem as subsidiárias de todos os ativos que nós já adquirimos da Petrobras, e o único detalhe aqui para reforçar é que à direita nós temos um parceiro na 3R Petroleum Offshore,
a gente detém 70% dos ativos offshore e essa empresa DBO, que ela, embora seja brasileira, ela foi fundada por noruegueses, eles possuem 30% de participação nesses ativos de Peroá e Papa-Terra, como eu mencionei. Pode passar. Um pouco sobre o Polo Potiguar, que eu mencionei que, na nossa visão, além de ser o maior ativo onshore e de águas rasas que a Petrobras colocou à venda, ele é o melhor. Por que nós consideramos que ele é o melhor? Ele é um ativo que tem um volume de óleo in place dentro dos reservatórios gigantesco, são quase 4 bilhões de volume de óleo in place, dos quais a Petrobras recuperou cerca de 17%, ou seja, ela já extraiu até o momento cerca de 17%. Para esse perfil de reservatório, a expectativa de extração, quando a gente olha a média mundial, seria de algo entre 25% e 40%. Esse conjunto de campos, ele é um conjunto de campos que possui qualidade de petróleo muito positiva, baixo nível de enxofre e, portanto, avaliar uma expectativa de incremento de 4% a 6% adicionais nesse fator de recuperação é algo totalmente factível e é isso que embasa o nosso modelo de investimentos para o Polo Potiguar. Ou seja, a gente tem uma expectativa de trazer ainda um volume bastante representativo de óleo de excelente qualidade para ser produzido ao longo dos próximos 25 a 35 anos nesse Polo Potiguar. Um outro destaque aqui do Polo Potiguar, que também fundamenta a qualidade desse polo, é que ele é um dos raríssimos casos na costa brasileira que tem uma capacidade de estocagem muito grande. Eu costumo dizer que o Polo Potiguar tem as boas características de você operar campos em terra, ou seja, um custo de extração, que a gente chama de lifting cost, mais baixo, um risco de operação baixíssimo, porque a produção ela está pulverizada em centenas de poços. A gente não tem aqui 1 ou 2 poços que concentram a produção e que, se eles pararem, representam um grande impacto na operação e nas receitas. Ou seja, aqui a gente está com tudo muito pulverizado. E a terceira característica, que é muito relevante, é que todos os campos do Rio Grande do Norte eles estão praticamente 100% integrados via duto existente, o que facilita muito a logística. Então, todo o volume de óleo que está sendo produzido de alta qualidade no Rio Grande do Norte, eles estão conectados por duto, são levados ao terminal de Guamaré, que é um ativo industrial que também está sendo vendido junto com os campos de petróleo, e nesse local o óleo é estocado e ele pode ser refinado numa refinaria que se chama Clara Camarão, também faz parte do conjunto de ativos que está sendo vendido, ou ele pode ser exportado, porque também há todas as facilities, todas as capacidades para exportação existente nesse polo. E as boas características do offshore que nós temos aqui é exatamente a capacidade de estocagem, muito relevante, é maior do que boa parte dos FPSOs que estão na costa brasileira, pode armazenar mais de 15, 20, 22 dias de produção do Estado e com essa capacidade de ter acesso ao mercado internacional, ou seja, a gente pode vender petróleo para qualquer player internacional, como se nós estivéssemos na costa offshore. Tá? E mais um detalhe adicional. A gente também tem a possibilidade, por estar em terra e águas rasas, conectado à terra, ao benefício da SUDENE, que é um incentivo a ativos que estão localizados em terra a partir dos investimentos que nós implementaremos nesses campos. Pode passar, Godoy. Então, aqui, brevemente, o que nós temos de histórico de produção no Polo Potiguar, a gente destaca aqui que entre 2009 e 2016, esse conjunto de campos estava produzindo cerca de 37 mil barris. Em 2015 para 2016, foi quando a Petrobras iniciou as tratativas para a venda dos ativos onshore e águas rasas, e a partir desse momento a gente percebe um declínio que, na nossa visão, é praticamente um declínio artificial dos reservatórios, ou seja, um declínio pela falta de investimento, pela falta de capex
que não foi realizado ao longo desses últimos anos. E, na nossa visão, isso é uma grande oportunidade para a 3R, a gente poder retomar essa produção aos níveis de 2015 e 2016. Na nossa visão, é algo muito factível em ser feito em menos de 3 anos, algo aqui que seria trivial para a equipe experiente que nós temos aqui na 3R Petróleo. Pode passar, Godoy? Então, aqui eu já comentei um pouco sobre essas características do Polo Potiguar. Eu acho que vale destacar aqui também que os benefícios que o Polo traz sob o aspecto de estocagem e capacidade de exportação ou refino também podem ser aplicados aos outros ativos que nós adquirimos no Rio Grande do Norte. Então, toda a produção de Macau, de Pescada Arabaiana, do Polo Areia Branca, que nós adquirimos junto com a Duna, e também do próprio Polo Potiguar, toda a produção de gás e de óleo, a gente passa a ter essa capacidade de termos dentro de casa o tratamento, o processamento, a estocagem e a possibilidade de vender, no caso do gás, para toda a costa brasileira, porque os compressores do Polo Potiguar estão conectados à rede de distribuição de gás de toda a costa brasileira, bem como, para o caso do óleo, a gente tem a possibilidade de vender tanto o petróleo para empresas internacionais, como a Glencore, Total, Shell Trading, como também produtos refinados para as distribuidoras, como é o caso da Cosan, da Alê e da Vibra, né, a atual, antiga, BR Distribuidora. Pode passar, Godoy. Vou falar rapidinho sobre esses 5 aspectos. Vamos lá, pode passar. Então, por que a gente se considera uma das maiores empresas independentes da América Latina? Pode passar, Godoy. Do ponto de vista de produção, é o que a gente mencionou, a gente passa a ser um dos maiores players após a Petrobras. Do ponto de vista de reservas, tirando a Petrobras, hoje a 3R já é a empresa que tem o maior portfólio de reservas 2P entre as empresas listadas na América Latina. Então, a gente tem aqui 264 milhões de barris de reserva 2P, a maior parte desse montante é óleo, e esse montante só de óleo já é maior do que as outras empresas listadas na América. Então, isso é também um grande destaque que também fundamenta a resiliência da 3R no mercado de óleo e gás. Por favor, Godoy. Baixíssimo risco de execução. Aí a gente olha aqui por esse gráfico que alguns dos nossos ativos tiveram início da produção na década de 50, alguns na década de 60 e 70, mas todos eles já estavam em produção há mais de 7, 8 anos, como é o caso de Papa-Terra, que é o nosso ativo mais recente, e por isso a gente tem um histórico de produção, a gente tem um histórico dos reservatórios, a gente tem uma vasta capacidade de analisar todo o histórico e todos esses dados para propor e para implementar incrementos de produção, como a gente já visualiza nos ativos que nós estamos operando. Então, aqui, pelas nossas certificações de reserva, que foram feitas pelas empresas mais importantes do mercado de óleo e gás, que é a Gaffney Klein e a Degollier, na nossa visão, a gente atinge, com esse portfólio já assinado com a Petrobras, mais de 50 mil barris de reserva 2P, de curva de produção, e mais de 50 mil barris entre 2025 e 2027. Tá? Aqui a gente não está incluindo o Polo Potiguar, naturalmente, porque ele ainda não está certificado. Pode passar. Aqui a gente olhando um pouco o incremento de produção, né? O que a gente já fez. Em Macau, a gente já teve um incremento expressivo de mais de 30% de incremento da produção de óleo. Em Rio Ventura, a gente teve um incremento importante de mais de 40% também de produção de óleo, sempre comparando com o primeiro mês ou o último mês de operação da Petrobras. Aqui, basicamente, a gente sempre explica que as atividades de revitalização elas são implementadas em etapas. A primeira delas, a gente reativa uma série de poços que estavam parados por falta, às vezes, de manutenção. Então, uma bomba quebrou, por exemplo, e há mais de 1 ano, 2 anos, aquele poço estava parado. Então, esse primeiro trabalho de reativação são trocas de equipamentos que estão em superfície, que estão visualmente parados, né? E a gente substitui esses equipamentos. Outras atividades
são intervenções em poços existentes, poços que estavam em operação ou não, mas que algum problema dentro do poço impedia ou reduzia a vazão de produção. Então, uma série de atividades que a gente classifica como workover são as atividades de intervenção em poços. Uma terceira atividade que nós também implementamos de forma recorrente é o incremento da injeção de fluidos no reservatório. Normalmente água, em alguns casos, quando são reservatórios de óleo um pouco mais pesado, também injetamos vapor para aquecer o reservatório e facilitar o escoamento desse óleo um pouco mais pesado. E uma quarta etapa, que é a etapa que normalmente tem o resultado de incremento de produção mais significativo e que a gente ainda não começou a implementar, a gente está se preparando para começar em Macau ainda esse ano, no finalzinho do ano, provavelmente no Polo Rio, no Polo Areia Branca, a gente implementa no segundo semestre também essa quarta atividade, que são as perfurações de novos poços entre poços existentes, ou seja, o que a gente chama de infill drilling, entre poços conhecidos, que a gente tem conhecimento total das características do reservatório, a gente pretende, vai perfurar novos poços e por isso que a gente tem os nossos volumes caracterizados normalmente como 1P, que é aquele que é provado. Tem mais de 90% de chance de termos aquela vazão, naquela pressão, com aquela curva de produção esperada, e é isso que está certificado nas nossas reservas. Pode passar, Godoy? Aqui um breve relato, aqui um timeline de todas as aquisições que nós fizemos da Petrobras. O último ativo, como eu mencionei, é o Polo Potiguar, que a gente tem a expectativa de signing muito em breve. Expectativa de closing normalmente leva entre 8 e 15 meses, dependendo da velocidade de aprovação nos agentes regulatórios. A gente também comentou que a 3R foi a empresa que mais teve ativos vencidos da Petrobras, então, de um total de mais de 20 ativos, a 3R foi bem-sucedida em 8 casos, e um 9º caso que nós adquirimos de outra empresa, que foi o caso da Duna, ou seja, de todas essas transações, nós compramos 9 ativos da Petrobras, e eu acho que mais importante do que o número de ativos é a qualidade e o múltiplo de entrada, como eu mencionei, abaixo de $3 por barril de reserva 2P. Pode passar, Godoy? Estamos acabando aqui, eu acho que um outro grande destaque é que o lifting cost, ou seja, o custo de extração de cada barril da 3R, ele hoje é o menor entre as empresas listadas na América Latina. A gente tem a expectativa que esse lifting cost ele fique entre $8 e $13 ao longo dos próximos 2 anos. À medida que a gente assume determinados campos, como eu mencionei lá atrás, a gente passa a refazer parte do escopo operacional que a Petrobras acabou não fazendo por falta de foco. Aqui não é uma crítica, aqui é exatamente o foco hoje da Petrobras é o pré-sal, são campos de alta vazão, e o nosso foco são esses campos menores. Então, a gente passa a implementar uma série de atividades que são operacionais, algumas são consideradas investimento, e por isso inicialmente a gente tem um lifting cost um pouco mais alto, mas mesmo assim muito competitivo, pelo que a gente pode ver aqui no gráfico, sendo a empresa que tem o menor custo de extração entre empresas listadas na América Latina. As atividades que nós implementamos, algumas delas estão apresentadas aqui nessa foto. Eu vou dar só um exemplo do que nós fazemos, normalmente mais eficiente do que outras empresas, é exatamente essas atividades que eu mencionei de intervenção em poços, que, em alguns casos, quando a intervenção é mais complexa, nós utilizamos sondas de workover, que têm um custo mais alto do que o nosso segundo aparato, que são equipamentos sobre rodas, guindastes, que podem fazer intervenções mais simples, mais rápidas, normalmente, do que os outros players brasileiros implementam na costa brasileira. Então, a gente acaba tendo uma eficiência, uma velocidade e um custo menor para implementar as atividades de revitalização, exatamente pela experiência que o nosso time teve ao longo dos últimos 20, 25 anos na América Latina. Pode passar, Godoy? Acho que aqui a gente pode interromper a apresentação.
e passar para perguntas e respostas. Obrigado, pessoal. Acho que está no mudo, Cris. Ainda está no mudo, Cris. Acho que agora foi. Pronto, acho que vocês estão me ouvindo agora, né? Agora sim. Sim, o meu AirPod me deixou na mão. Bom, obrigada pela apresentação. Eu vou começar com uma pergunta minha aqui, que na verdade já é uma pergunta que eu ouço de muitos clientes e também uma opinião até pessoal. Quando a gente faz o valuation da 3R, eu encontro, ainda mais considerando que hoje o petróleo está super valorizado, né? Mais de $80 o barril. Mesmo quando eu faço o valuation, aí considerando um petróleo na perpetuidade mais baixo, em torno de $50, eu encontro com fluxo de caixa, ainda sem considerar Potiguar, encontro aí um upside super alto para a empresa, de mais de 100%. Algumas outras casas de análise e research, os sell sides também encontram potenciais ainda maiores. E muitas vezes os clientes questionam porque esse valor não foi destravado. A gente vê, né, compilando um pouco de tudo que você mostrou aí, né, as reservas crescendo muito, com muitas aquisições, as aquisições feitas por um preço excelente, né? Você botou ali na tabela, né? Foram 2,8 ou 2,9 reais por barril de petróleo. Dólares, né? Por barril, isso. Sendo que hoje, pelos meus cálculos, sem considerar ainda Potiguar, vocês hoje estão negociando perto de 3 vezes o barril, então, assim, nem precifica todo o ganho, né? Que, obviamente, quando a empresa faz a aquisição, ela tem todo esse upside que ela vai retirar. E aí, muito vem à cabeça que, apesar do preço do petróleo estar super alto hoje em dia, o auge da produção, também dá para ver ali nos gráficos que você mostrou, o auge da produção de vocês vai crescendo e já esse ano vai ser muito maior, e eu acredito que o auge se dá ali por 2024, 2025, né, pelo gráfico ali a gente vê. Mas a gente sabe que alguns desses ativos vocês já têm o fluxo de caixa deles, mesmo que ainda não esteja no resultado, e vocês também têm uma política de travar preço, como vocês estão gerenciando essas questões de talvez antecipar esses ganhos, fazendo hedge, vendendo a preços, aproveitando esses preços altos, ou para explicar um pouco para quem nos acompanha, quais ativos que vocês já têm direito ao fluxo de caixa deles, e essa questão, né, que talvez não acompanhe diretamente esse preço tão alto do petróleo, a cotação da ação, como a gente que faz cálculo, vê que ela tem potencial para chegar, né? Maravilha, Cris. Vou separar aqui, acho que em 3 partes de resposta. Né? Primeiro, eu acho que a história da 3R, né? Eu acho que a tese de investimento da 3R, ela é uma tese que combina investimento em commodity. Então, tem muita gente que gosta de investimento em commodity no Brasil, porque fica muito à parte das interferências e de movimentos políticos e de variações cambiais. A nossa receita ela é dolarizada e os nossos custos estão em reais. Então, basicamente, sob o aspecto de câmbio, a gente acaba tendo um hedging natural, né? Exatamente porque nossos custos operacionais em reais, à medida que, se o real se desvaloriza, a gente tende a ter um EBITDA melhor em dólar. Então, esse é um aspecto importante. Por outro lado, além de sermos uma empresa de commodity, de óleo e gás, ela também é uma das poucas empresas que tem capacidade de entregar crescimento. Então, se a gente olha os nossos competidores, claro que uma ou outra empresa está participando ainda de algum processo
competitivo, que ainda tem capacidade de incremento. Agora, na nossa visão, é claro, a combinação de baixo risco de execução, um portfólio majoritariamente em terra, que também traz resiliência, menor risco de flutuação de receita e de produção e capacidade de crescimento, exatamente porque daqui para frente a gente tem alguns closings, né, algumas transações que serão concluídas, como é o caso de Fazenda Belém, Recôncavo, Peroá e Papaterra, e a gente tem essa negociação em andamento com a Petrobras. Na verdade, a negociação já acabou, agora a gente aguarda as aprovações corporativas, que se tudo der certo, muito em breve a gente faz o signing. Ou seja, como você mencionou, a cada trimestre que a gente olha tanto para trás como para frente, é muito natural que a gente tenha um incremento gradativo cada vez maior de receita, de EBITDA e de produção. Então, todos esses aspectos, é claro que, do ponto de vista de investidor, de ser um executivo da companhia, eu também tenho aqui uma ansiedade que o preço desse crescimento, o preço de tudo que a gente obteve até agora, que na nossa visão é espetacular, que isso já deveria estar parcialmente precificado no valor da ação, porém, quando a gente faz cálculo, a gente também chega à mesma conclusão. Agora, por outro lado, Cris, eu acho que quem passa a conhecer a tese da 3R, como boa parte dos nossos grandes investidores, eles estão, claro, eles querem valor, eles querem retorno, mas eles sabem que isso deve e provavelmente virá ao longo dos próximos trimestres, à medida que a 3R consiga mostrar, como ela vem mostrando, que ela sim tem capacidade de incremento de produção, que ela tem riscos de execução baixíssimos, que ela faz isso com o maior nível de segurança possível, não tivemos acidentes com afastamento. Então, tudo isso aos poucos, ao longo dos próximos trimestres, na nossa visão, vai sendo demonstrado ao mercado e isso, naturalmente, a gente espera que reflita o valor da ação. Então, isso é uma parte da resposta. A segunda parte da resposta, sobre proteção cambial. A gente, anteriormente, tinha uma dívida que tinha uma política de hedging associada. A gente tinha que fazer uma proteção de cerca de 60% da produção do polo Macau esperada para os próximos 12 meses. Então, desde o início em que nós adquirimos o polo Macau, em que tínhamos ali uma curva de petróleo muito pior do que a curva atual, a gente foi obrigado, né? Obrigado no bom sentido, era uma política que estava associada à dívida e, portanto, nós fomos implementando essa política até o momento. No último dia útil de 2021, nós pré-pagamos essa dívida. Hoje a companhia não tem nenhuma dívida bruta, ela tem obrigações com a Petrobras, mas no nosso balanço não temos nenhuma dívida e, portanto, não temos obrigações com terceiros de implementar hedging. Por outro lado, algo que está sendo discutido em nível de diretoria e de conselho, isso ainda não consigo adiantar, as características dessa política, mas sim a gente tem a intenção de permanecer protegendo parte da nossa produção daqui para frente, principalmente porque nós atualmente temos uma curva de petróleo muito mais favorável do que nós tínhamos há um ano e meio atrás. Agora, é claro, aqui a gente não está querendo fazer previsão de futuro, se vai aumentar muito mais, se vai cair, mas a intenção nossa da 3R é que pelo menos uma parte das nossas receitas a gente tenha previsibilidade. Então, não é redear tudo, isso com certeza a gente não vai fazer, mas também não é redear nada. Então, algo no meio do caminho que traga um pouco de previsibilidade, reduza riscos para os nossos investidores e para os nossos eventuais futuros credores, a gente vai sim implementar e aproveitar níveis muito melhores de curva de petróleo. Tá? Eu acho que você mencionou um terceiro aspecto. Terceiro aspecto era sobre o fluxo de caixa de algumas operações que, apesar Perfeito. de não estar aparecendo na receita, vocês já têm o direito, digamos, dele. Maravilha. Perfeito, muito obrigado. O caso, por exemplo, de Fazenda Belém, que é o nosso ativo no Ceará, desde 1º de abril de 2019, a receita, a geração de caixa, receita, menos royalties, menos o custo operacional da Petrobras, menos alguns impostos que são aplicados. Então, essa geração de caixa resultante, ela é abatida do valor que nós temos que pagar no closing. Esse é o mesmo caso de Pescada Arabaiana, desde 1º de janeiro de 2020, como também é o mesmo caso de Papaterra,
desde 1º de julho de 2021. Então, no caso desses 3 ativos, essa geração de caixa não aparece, como você bem mencionou, na nossa DRE, mas ela já é atribuída a 3R Petróleo. Então, também a gente sempre, quando conversa com investidores, a gente sempre faz esse destaque, esse highlight, porque exatamente, pelo menos essa geração de caixa deveria estar sendo considerada quando for feita uma previsão do nosso EBITDA, da nossa geração de caixa. Agora, um outro aspecto que eu acho que é tão relevante quanto, diferente de outras empresas, aí eu estou falando de modo geral, que podem ter um projeto de início de uma fábrica ou de uma planta a partir de uma determinada data, aquilo começa do zero. No nosso caso, mesmo para os ativos que a gente não tem geração de caixa, o primeiro dia de operação está gerando receita, está gerando caixa. Então, os ativos da Bahia, por exemplo, a geração de caixa passa a ser nossa no closing da transação, como tivemos em Rio Ventura, e Recôncavo que se aproxima. No primeiro dia, a gente já passa a ter o efeito dessa geração de caixa a favor da 3R. Então, é isso. E essa situação de petróleo melhor até do que esperado, que subiu muito, acaba essa geração de caixa que já é de vocês, foi até, acredito eu, melhor que esperado, vai abater mais do que vocês têm de pagar por esses ativos ainda, né? Exatamente. Então, vou passar para o Reidson aqui, senão monopolizo. Não, perfeito. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu queria gostaria de deixar todo mundo na mesma página, né? Queria que você falasse um pouco sobre essas reservas, sobre o que é o 2P, né? Eu acho interessante do ponto de vista do investidor que não conhece muito sobre o setor de óleo e gás, né? Queria que você falasse um pouco sobre o que condiz, né, essas nomenclaturas, né, de provável, reservas que são prováveis em si. E depois eu gostaria que você falasse um pouco sobre as perspectivas de crescimento do segmento de offshore, né? Foi um segmento mais novo dentro da 3R. E, assim, estudando um pouco sobre a política de desinvestimento da Petrobras, eu percebi que tem uma expectativa aí de volume de produção para offshore ser pelo menos 4 vezes maior que onshore, né, que o de terra. E aí eu queria ver se você pudesse dar um guidance aí de quanto de percentual entre as duas estruturas vocês estão almejando aí para, sei lá, daqui a 5 anos. Perfeito, não, ótimo. Primeira resposta, né, sobre a nomenclatura das reservas. Acho que aqui é um grande aspecto que precisa ser avaliado, que há uma diferença muito grande entre recursos prospectivos, que normalmente estão atrelados à fase exploratória, em que o nível de risco daquele recurso se transformar em produção, ele é mínimo, ele é de fato muito baixo, e aí, claro, para você ser uma empresa focada em exploração, você tem que ter um portfólio exploratório de algumas oportunidades, talvez uma dê certo. Então, não é o caso da 3R. Esse era o caso de empresas que se listaram lá atrás, há 8, 10, 12 anos. Algumas se perpetuaram, que ainda tem alguns ativos agora operacionais e algum resquício ainda de ativos exploratórios. Quando a gente vai reduzindo o risco, a gente chega no nível de reservas 3P. Reservas 3P, elas têm 10% ou mais de probabilidade de serem transformadas de fato em produção. Aí a gente diminui ainda o risco, chega em reservas 2P, 50% ou mais de probabilidade daquilo se transformar em produção. E 1P é 90% ou mais de chance de se transformar em produção. Esses níveis de 3P, 2P e 1P, quando uma empresa certificadora de reserva ela faz essa análise, ela normalmente tem diversos aspectos que ela avalia, mas um deles é o quanto do que você está aplicando tem análogos no próprio campo. Então, é por isso que hoje, como os nossos campos estão em produção há muito tempo, as certificadoras têm uma capacidade de avaliar exatamente o que a gente pretende implementar e chegar à conclusão de que o risco daquilo realmente se transformar em realidade é muito baixo. E isso é o motivo pelo qual a gente tem um volume de reserva 2P muito relevante, maior do que todas as empresas hoje listadas na América Latina, e um percentual desse 2P que é um P muito relevante. Quando a gente faz essa análise de empresas, pode pegar a Geopark e outras empresas, na América Latina, o 1P versus 2P normalmente é menor
do que o nosso 1P versus 2P. Tá? Então, isso também é importante. Um outro detalhe é que, em algumas situações, o certificador classifica como 1C, 2C ou 3C, que são reservas potencialmente, porém, estão condicionadas a na verdade, estão atreladas a alguma condicionante ser resolvida. Não é o caso da 3R. Então, quando for avaliado em outras empresas que têm 1C, 2C e 3C, é importante entender qual é esse condicionante. Às vezes é técnico, às vezes é regulatório, né? Se for regulatório, pode ser menos complexo, se for técnico, é mais complexo, nível de risco maior. Tá? Segunda pergunta, me ajuda aqui. Sobre os desinvestimentos da Petrobras, né? Eu percebi que tem muito mais volume para offshore do que onshore. Perfeito. Aqui, Radisson, o que a gente tem como diretriz hoje na 3R, se eu tivesse respondendo essa pergunta há 1 ano e meio atrás, a 3R era uma empresa que tinha 2 braços muito importantes. Um de crescimento orgânico, ou seja, dos ativos que nós já adquirimos, o incremento de produção, e o outro braço inorgânico, que é focar em aquisições do processo de desinvestimento da Petrobras. Hoje, a gente considera que a 3R chegou num patamar excelente, tanto de reserva, quanto de produção, quanto de portfólio. Então, hoje, a 3R ela não avalia outro grande ativo a não ser o Polo Potiguar. É claro que tem exceções menores, ativos que estão correlatos ao nosso portfólio, que estão próximos de ativos que nós já operamos, ou seja, tem algumas pequenas exceções, porém, em termos de grandes ativos, hoje o nosso foco é fazer o signing e o closing de Potiguar. Então, eu não veria aqui no curto prazo, ou seja, nos próximos 2 anos, um lançamento aqui de cabeça, vamos dizer assim, da 3R em outros ativos offshore. O nosso foco realmente é agora que a gente conseguiu consolidar um portfólio espetacular, é focar na parte orgânica, incremento de produção, incremento de reservas e transformar essas reservas em fluxo de caixa. Tá? Então, eu acho que isso é um grande aspecto. E aí, quando a gente for olhar a 3R junto com o Polo Potiguar, é muito provável que a gente ultrapasse bastante aqui dos 400 milhões de barris de reserva 2P, sendo a maior parte óleo. Também um grande destaque do Polo Potiguar, que eu não comentei, é que o volume praticamente integral que está sendo produzido é óleo, que tem mais valor agregado do que gás, normalmente, e a gente passa a ter um portfólio bastante concentrado em terra e águas rasas, que tem um lifting cost, tende a ser mais baixo do que em ativos de média vazão do offshore. Eu falo média vazão porque quando o ativo é de altíssima vazão, como é o caso do pré-sal, aí sim o lifting cost pode vir a ser menor do que a maior parte dos campos onshore. Mas quando a gente fala de média vazão, que é normalmente o portfólio que as outras empresas independentes possuem, normalmente o lifting cost é maior do que o nosso portfólio onshore. Tá? Perfeito. Bom, eu acho que tem várias perguntas aqui. Se você puder reforçar, várias pessoas perguntaram qual a expectativa dessas últimas aquisições que já foram assinadas, né? Qual a expectativa delas entrarem nos resultados da 3R? E aproveitando também, há uma pergunta aqui sobre dividendos, perguntando se já existe alguma possibilidade de pagamento de dividendos ou se o foco é na maturação dos campos recém-adquiridos. E aí, caso seja esse foco, eu queria perguntar quando que vocês imaginam que a 3R possa passar a ser uma empresa aí de bom pagamento de dividendos, dado que eu acredito que ela gerará muito caixa, né? Perfeito, Cris, maravilha. Ao longo dos próximos meses, a gente deve ter o closing da maior parte dos ativos que nós já assinamos. A exceção é o Polo Papa-Terra, que foi o último que foi assinado, e aí a previsão é entre o final do primeiro semestre e o início do segundo semestre. Tá? Então, alguns dos ativos devem ser concluídos nesse primeiro tri, talvez algum no começo, um ou dois no início do segundo tri, e o Papa-Terra na virada entre o primeiro para o segundo semestre. Ou seja, por isso que eu também menciono, curva de petróleo ascendente,
incremento de produção do que a gente já trouxe no nosso portfólio e mais os closings, isso naturalmente vai incrementar a receita e EBITDA trimestre a cada trimestre. Quanto à sua segunda pergunta em relação a dividendos. Obrigado. A gente tem, entre 2022 e 2025, 2026, a maior parte dos investimentos sendo realizados nesses campos e é provável que a gente também tenha algum nível de alavancagem, ou seja, algum nível de financiamento de aquisição para o Polo Potiguar. Nada hoje ainda foi assinado, a gente ainda não tem compromisso com nenhum banco, nenhum escritório de advocacia foi contratado, porém, como uma empresa listada, obviamente a gente avalia oportunidades e é provável que a gente tenha algum nível de financiamento para a aquisição do Polo Potiguar. Dito isso, durante esses próximos 4, 5 anos, parte da geração de caixa vai estar direcionada para CAPEX, parte dessa geração de caixa vai estar direcionada para o pagamento desse provável financiamento. A partir de 2025 e 2026, aí sim eu diria que é um bom momento para a gente, claro que a gente vai estar pensando nisso antes, mas é um bom momento para provavelmente a gente colocar em prática algum nível de distribuição de dividendo, claro, porque a gente vai ter aqui uma geração de caixa bastante relevante, seguindo aqui nossa trajetória de incremento de produção. Contigo, Reis. Perfeito. Já que você falou sobre esses investimentos, né, que deverão ocorrer entre 2022 e 2026, vocês têm algum preço de petróleo que vocês enxergam como o potencial para tirar a lucratividade desses projetos, né? Visando já esse branding alto? Como é que vocês estão enxergando esses fatores? Edson, o que eu acho que também é um outro grande diferencial da 3R, eu já falei de custo de extração menor do que a média, menor do que as empresas. Quando a gente olha aqui um panorama de toda a cadeia de EIP mundial, a gente acredita estar, claro que a gente não tem os dados públicos de todas as empresas, mas quando a gente olha média de lifting cost de países, de empresas listadas mundo afora, a gente deve estar entre as 25% e 30% de empresas mais eficientes. Com isso, a gente também tem aquele break-even, ou seja, o nosso limite para passar a gerar EBITDA, ele é mais baixo do que a média. Então, com isso, a gente tem uma capacidade de continuar investindo, continuar gerando retorno aos ativos que nós adquirimos, mesmo em níveis de petróleo muito abaixo dos níveis de $80. Só para a gente ter uma ideia, primeiro, o fundo originalmente que investiu na 3R, ele é um fundo que busca altos retornos, ele é um fundo que busca atratividade em seus negócios, e cada um desses investimentos eles foram feitos ou foram avaliados em curvas de petróleo, que eu diria entre 30, como é o caso de Papa-Terra, até 60, 65, como talvez fosse o caso aqui de Macau. E hoje, com uma curva de petróleo muito ascendente, muito maior do que isso, mesmo assim, mesmo nos níveis anteriores, a gente já teria um grande retorno, aos níveis atuais, o retorno é maior ainda. Agora, o que a gente sempre menciona é o seguinte, quando a gente está junto, eu e Savini, é que, do ponto de vista de montagem de portfólio, a gente teve os melhores momentos. Por quê? Primeiro, quando a Petrobras começou a desinvestir, eram pouquíssimas as empresas que estavam participando do processo competitivo e menos ainda, um número menor ainda de empresas que estavam capacitadas tecnicamente ou financeiramente. Então, a competição era muito baixa no começo. Depois tivemos um momento em que a curva de petróleo mergulhou, o efeito do coronavírus, e aí foi um momento em que a gente pôde fazer aquisições ainda mais atrativas, como é o caso de Peroá e de Papa-Terra. Ou seja, o custo que nós pagamos, o múltiplo de entrada foi menor ainda. E depois, finalmente, num terceiro momento, poucas empresas já estavam estruturadas, já tinham operação, como é o caso da 3R. E por isso, esse foi um dos grandes motivos que a gente conseguiu ser muito competitivo no Polo Potiguar. Eu acabei não mencionando no mapa que o Godoy apresentou, os ativos que nós temos ao redor do Polo Potiguar são os ativos de Macau, Fazenda Belém, Pescada e Duna. Ou seja, não teria outra empresa que teria uma capacidade operacional e sinergia maior do que a 3R para estar operando aqueles ativos. Tem um outro detalhe também que eu acho que é importante,
a gente acabou adquirindo um portfólio de gás muito importante no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo e na Bahia, e no Rio Grande do Norte, esse gás tinha um valor estratégico também muito grande para a aquisição do Polo Potiguar. Eu mencionei lá atrás que, em alguns casos, a gente injeta vapor. Para gerar vapor, você normalmente utiliza gás como um combustível. Então, outras empresas não tinham esse volume de gás no Rio Grande do Norte para gerar vapor e, portanto, teriam dificuldade ou teriam uma menor atratividade nos seus investimentos quando avaliassem alguns campos do Polo Potiguar. Então, toda essa conjuntura nos fez poder criar um portfólio muito bom quando a curva de petróleo estava pior, e agora é o momento, por isso que a gente fala, quando o petróleo está muito alto, normalmente não é o momento de fazer grandes aquisições. Agora é o momento da gente transformar as aquisições em geração de caixa. Perfeito. Vocês aproveitaram bem, né? Porque no auge da pandemia, que foi a primeira vez, eu acho, na história que o contrato do petróleo ficou negativo, né? Vocês bidaram, foi para a terra, né? Então, exatamente. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante, talvez seja um risco que algumas pessoas ficam se perguntando, se tem algum risco de, esse ano, com eleições, a vitória de algum candidato ou outro mudar a venda dos ativos que estão, tanto esses que estão em transferência, ou Potiguar, que ainda está em negociação, se você vê o risco eleitoral para algum desses closings, e até interessante pensar se vocês veem uma mudança também nas futuras oportunidades que podem surgir, apesar de que a gente já viu que o portfólio de vocês está bem cheio, né? Eu acho que agora tem bastante coisa para ser desenvolvida já. Mas vocês veem alguma possibilidade de mudança na política de venda de ativos da Petrobras, ou a chance disso, né? Cris, eu acho que eu sempre gosto de lembrar que o processo de desinvestimento de ativos ele iniciou no partido anterior, ou seja, foi no Partido dos Trabalhadores, em que a Petrobras iniciou seu processo de avaliação de venda de ativos non-core. E por que eu sempre menciono isso? Na minha visão, não sou aqui especialista geopolítico, mas na minha visão, a decisão de desinvestir desse tipo de ativo, ela independe de qual partido está no poder, porque esses ativos, eles a cada ano, a gente viu ali aquela curva de produção descendente desde 2016, a cada ano ele se torna menos competitivo para uma grande empresa e perde valor. Então, se a Petrobras esperar mais tempo para vender esses ativos, é menos valor que ela passa a ter, menos receita, menos geração de caixa, o lifting cost vai aumentando, porque você tem um custo fixo que você não consegue diluir, então, se a produção for caindo, chega uma hora que ela pode até atingir limites de break-even e o campo passa a ser antieconômico. Então, a gente não enxerga aqui, independente do partido que venha a ganhar, mudanças estratégicas na Petrobras, mas essa é a nossa visão. Agora, um outro detalhe sobre essa visão é o seguinte: todas as empresas, ou pelo menos as empresas hoje que estão listadas e que divulgam seus resultados, elas têm planos de investimento muito importantes. Não posso dizer isso da 3R, da própria PetroRecôncavo, ou seja, são empresas que estão comprando ativos e estão investindo. Naturalmente, ao investir, geram empregos, geram royalties, geram negócios, né? Então, a gente vê nas cidades e nos municípios em que nós estamos trabalhando grandes empresas que haviam abandonado as regiões e que agora estão voltando. Por quê? Porque os investimentos estão retornando. Então, na nossa visão, independente do partido, não teria por que frear esse processo. Esse é um processo bom para o país, ele é bom, de modo geral, para a criação. A gente sempre fala do ESG, né? Empresas como a 3R têm um S muito forte. A gente tem aqui um impacto na sociedade, nos locais onde a gente está operando, muito relevante, né? Só para dar um exemplo, né? A gente tem aqui operação em Macau, muito importante, uma cidade em que o nível de empregos aumentou, e não só pela 3R diretamente, mas todos os subcontratados ao redor, que hoje estão fomentando os investimentos que nós estamos planejando. E esse volume de investimentos
é muito maior do que a Petrobras tinha nos últimos anos. Então, eu acho difícil que mude a postura, que mude. A primeira Petrobras é uma empresa independente, né? Ela não é estatal, ela é mista. Então, eu acho que não muda a postura. Num segundo aspecto, né, da sua pergunta, o que pode acontecer daqui para frente? Primeiro, a maior parte dos ativos non-core, do upstream, né, ativos de petróleo, de produção, eles já foram vendidos. Então, em terra e águas rasas, praticamente aqui que a gente saiba, não tem mais ativos, talvez tenha alguma exceção de ativo muito pequeno, exploratório, ou algum ativo que a Petrobras não conseguiu vender, mas, na essência, todos os ativos já foram vendidos ou estão em processo de venda. Tem alguns outros ativos relevantes que estavam em negociação, que talvez ainda estejam em negociação com a Petrobras, porém, não enxergamos daqui para frente outros grandes ativos pelo fato de já terem sido vendidos ou estarem em negociação. Quando a gente vai para águas mais profundas, aí sim tem ativos, mas aí vai depender, sim, da propensão da Petrobras a vender. Esses ativos não são tão fora do aspecto da Petrobras, fora da escala da Petrobras, como eram os ativos em terra, que eram muito pequenos. Então, ativos intermediários já podem ou não estar na escala da Petrobras. Aí vai depender de uma avaliação executiva do board, né, e dos acionistas da própria Petrobras. Perfeito. Você tem mais alguma por aí, Reidson? Vou fazer só um adendo, Cris, desculpa interromper. O que a gente potencialmente pode esperar nos próximos anos é movimento de empresas comprando ativos de outras empresas, ou seja, tirando um pouco a Petrobras desse aspecto, talvez entre as empresas que compraram ativos podem ter movimentos de M&A, movimentos de aquisições, incorporações, separação, divisão, enfim, esse mercado secundário, oriundo do desinvestimento original, aí sim a gente acha que pode vir a ter ao longo dos próximos 5, 6 anos. Aproveitando até que você mencionou isso, uma das minhas perguntas seria justamente nessa linha, que se existe se você enxerga uma possibilidade, um deal entre a 3R, por exemplo, a PetroRecôncavo, que fez o IPO recentemente, porque quando a gente analisa as duas empresas, a gente vê uma alta complementariedade e eventuais sinergias, e poderia ser um negócio interessante. Mas eu acho até que você já mais ou menos respondeu, né, que espera novos rearranjos aí no setor. Sim, sim. Não, eu até falei de uma maneira mais genérica, Cris. Quando a gente olha, por exemplo, o mercado da Argentina, de venda de petróleo, venda de campos de petróleo, se concretizaram cerca de 4 a 6 empresas que tiveram sucesso no desinvestimento lá atrás e que hoje elas perduram, estão produzindo na Argentina, hoje mais voltadas para o Vaca Muerta, né, um tipo de produção um pouco diferente que eles têm na Argentina, mas elas coexistem. Tá? Então, hoje, no mercado brasileiro, é óbvio que a 3R e a PetroRecôncavo são empresas muito importantes, né, que tiveram relevância no processo de desinvestimento. A 3R adquiriu uma série de ativos da Petrobras, né, um volume maior do que todas as outras empresas, não só da PetroRecôncavo, mas aqui não tem nenhuma conversa em andamento, não tem nenhuma informação que possa ser apresentada ao mercado, exatamente porque não tem. Tá? Hoje não tem nenhuma conversa em andamento que possa direcionar nesse caminho. Perfeito. Mais alguma da sua parte, Reidson? Ou acho que a gente já... Acho que só para finalizar, né, eu queria colocar um ponto que eu acho interessante dentro de uma tese de investimento na 3R, é que quando a gente olha as concorrentes, né, sobretudo aquelas que estão em bolsa, a gente percebe que ela traz uma certa qualidade em termos de valor, porque é um dos poucos players que tem um pé ali no onshore, mas também está crescendo no off. Então, eu queria perguntar, né, qual é a dinâmica, né, o que a 3R ela enxerga, por que isso é importante para estar na carteira de um investidor, essas duas frentes de atuação? Perfeito, ótima pergunta, Reidson. O que eu sempre gosto de destacar é que o portfólio da 3R, hoje e após o Polo Potiguar, ele vai continuar sendo majoritariamente onshore. E isso acarreta a ter uma menor flutuação da produção daqui para frente. Ou seja, é muito diferente quando a gente pega um exemplo de uma outra empresa que tem aqui, sei lá,
2, 3 campos, porém, 4 ou 5 poços representam 70%, às vezes 80% da produção de uma empresa. Um poço para é 15%, 20%, pode chegar a 40% da produção da empresa. Ou seja, você tem uma flutuação de receita, de previsão, de projeções muito maior do que a previsibilidade hoje que a gente tem na 3R. Na 3R, todo dia, nos campos, se incluir Potiguar, todo dia mais de uma dezena de poços para. Mas isso não faz diferença, isso já está no nosso... Esse é o nosso modus operandi. Então, o que nós fazemos? Nós implementamos para todos os poços que têm uma vazão importante, instrumentação e controle à distância, algo que a Petrobras tinha muito pouco, pela falta de foco, e hoje a gente tem uma visão da nossa sala de controle de todos os grandes poços que tenham vazão importante. Mas essa vazão importante, quando a gente olha no portfólio, ela é menor do que 5%, 10%. Ou seja, mesmo que ele pare, a gente sabe imediatamente, a gente faz a manutenção ou faz o investimento necessário e isso volta a operar muito rápido. Então, as flutuações são muito menores do que outras empresas que estão concentradas em offshore. Então, agora, por que a gente foi para o offshore? Porque a escala do offshore também é importante. Então, quando a gente soma a nossa produção de papa-terra mais a produção de peroá, hoje é bastante significativo. Isso representa mais de 30%, 40% do nosso portfólio hoje, tirando o polo potiguar. Ou seja, é também um dos caminhos que a gente traz escala para a companhia, que a gente dilui custos fixos e a gente dilui despesas administrativas. Então, tem só para fechar aqui, tem uma característica importante que agências de rating, por exemplo, ou credores avaliam numa companhia, que é o tamanho, o porte dela. Companhias que tenham acima de 25, 30, 40 mil barris, elas atingem a nota A, né? A melhor nota possível no ponto de vista de escala. Se a gente tivesse um portfólio de 12, 14 mil barris só onshore, a gente ia estar satisfeito, mas a gente não ia ter a escala adequada para diluir o custo fixo que hoje a 3R tem. Então, para ter um diretor executivo de 30 anos de experiência em produção em campos maduros, você precisa ter uma escala para diluir esse salário. Eu estou falando isso, estou dando um exemplo, mas quando você coloca isso no portfólio de uma companhia, quando ela passa a ter 25, 35, no nosso caso, com o Potiguar, acima de 45 mil barris, com a expectativa de chegar a pelo menos 50 mil barris, vou falar só o que já está certificado, né? Mas se a gente colocar Paulo Potiguar, isso aumenta de forma substancial, você tem uma escala muito importante e muito relevante, que sob diversos aspectos é positivo. É positivo para lifting cost, é positivo para reduzir o break-even e é positivo também para trazer potencialmente financiamentos mais baratos do que se a nossa escala fosse menor. Perfeito. Bom, eu vou agradecer muito, já vou responder pessoal aqui, vai ficar gravado aqui no YouTube da Empíricos essa live, tá? Então vocês podem assistir novamente, podem enviar para alguém que vocês queiram passar, assistir, porque ela vai ficar gravada aqui na sequência. O pessoal estava pedindo as slides, mas os slides vão ficar aqui, né? Estão no início da apresentação. E agradecer muitíssimo, Rodrigo, foi excelente, foi muito produtivo para a gente conseguir explicar melhor o case, né? Nem sempre petróleo é um caso... na verdade, eu vou dizer, eu achava que o petróleo era um pouco mais complexo depois de estudar. Depois que a gente aprende, né? Parece muito simples, mas para quem talvez ainda não parou para olhar, parece um mundo mais complexo, com algumas nomenclaturas, mas eu acho que é mais simples até do que parece, né? E depois que a gente se acostuma. E hoje deu para explicar bem para o pessoal entender um pouquinho melhor da empresa, entender por que a gente vê tanto potencial nela, os diferenciais. A apresentação mostrou muito bem também. Então, queria agradecer muito. Vou deixar para você passar as últimas palavras aí. Não, muito obrigado, Cris, pessoal da Empíricos, pela organização do evento. Obrigado a todos que nos acompanham. A gente está aqui à disposição. O Rodrigo Godoy, que nos acompanha aqui também, é o nosso gerente de RI. O nosso time de RI, a gente é enxuto, como toda a empresa 3R de modo geral, né? A gente tenta ter um nível de eficiência muito alto, com a equipe pequena, porém de alta produtividade. Só para dizer que a gente está sempre disponível, seja investidor pessoa física, seja um grande fundo, para responder perguntas.
para discutir qualquer tema que a gente possa, obviamente, apresentar de forma aberta, né, tudo que seja, de fato, já apresentado ao mercado, e que, pensando aqui agora a companhia como um todo, a gente realmente está muito satisfeito com a trajetória que nós tivemos, né? Lembrando que fizemos um IPO em novembro de 2020 e, ao longo de 2021, nós fizemos 2 novas idas a mercado, né? 2 follow-ons. A gente trouxe aqui um volume financeiro para a companhia bastante relevante, que é o que suporta hoje a nossa capacidade de adquirir esses ativos, que, como eu mencionei algumas vezes, para nós é um portfólio talvez até melhor do que a gente esperava. Eu diria talvez que é muito melhor do que a gente esperava lá em 2019, quando a gente estava adquirindo o primeiro campo, o primeiro conjunto de campos, que era o Polo Macau. Então, para dar essa mensagem que a nossa diretoria, os nossos acionistas de referência, eles têm aqui uma confiança muito grande na 3R, estamos todos muito satisfeitos e a gente está à disposição para qualquer dúvida futuramente. Tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.